Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um programa do Dupla Chamada. Antes de começar o programa, nós fazemos uma live no nosso Insta e vamos Exatamente. começar hoje dando um abraço para quem participou dessa live. Vamos começar com Lucas Miller, o Wallace, Tiaguinho e o Emerson. Muito obrigado por participarem da nossa live e por enviar perguntas. O Lucas, ele perguntou aqui, Neymar tá indo bem, será que ele vai para a Copa? Respondendo ao Lucas, eu acho que vale sim muito a pena levar o Neymar para a Copa. Ele, ele estando sem lesão, vale a pena levar para a Copa. E você? Eu acho que ele sim deve ser convocado para a seleção brasileira para jogar esses amistosos aí contra a Colômbia e contra a Argentina, porém eu não vejo ele como titular hoje na seleção brasileira. Eu vejo hoje Rodrigo como titular, Rodrigo como o 10 da seleção brasileira e consequentemente esse jogo contra a Argentina, eu acho que eu não colocaria ele porque é muita pancadaria, muito empurra, A muita gente briga. precisa do Serrote. É verdade. Do Serrote, Serrote Felipe Melo também, que bate nos argentinos. Os jogadores atuais da seleção, a Argentina bate pé de e quer moça. pedir carinho. Então, Exatamente. é isso aí, falta raça. Lembrar o que é Brasil e Argentina. A gente não quer carinho, a gente quer Confusão. porrada, confusão Desse mesmo modo. É isso. e ganhar o jogo, que é importante. Vinícius aqui, ele chegou e perguntou sobre o Sergipe, sobre o jogo do Sergipe. Bom, Vinícius, Sergipe perdeu mais uma vez, Exatamente. 2-0. Na última dia 19, o Sergipe perdeu no Batistão por 2-0 pro Ceará. Gol de Pedro Henrique de pênalti e Diego. Isso aí, a gente precisa que o Sergipe volte a ser um time competitivo, pois é um time que leva o nome do nosso estado, é um time que tem Exatamente. história e tradição aqui dentro e eu torço muito para que ele volte a ser o que ele era antes. Muito bem. A notícia agora é Real Madrid. Real Madrid que massacrou o Manchester City Do com um mesmo modo show do Mbappé. mesmo modo que eu falei aqui e farpei, Isso, deu você e pé certo. quente, deu certo, deu certo. Né? E aí, o que acontece? O Endrick, a mídia espanhola emocionada como Como sempre, sempre. o jornal AS, falou que Endrick está levando em conta a possibilidade de ser emprestado para ganhar mais minutos em campo e conseguir uma chance de ser convocado para a seleção brasileira. Justo. Ele que já desmentiu esses boatos, essas histórias, o próprio Ancelotti falou que não há nenhuma possibilidade de um Endrick ser emprestado, que ele vai ganhar mais minutos ao decorrer das partidas, dos jogos, só que ele vai ter que esperar. Eu acho que ele merece sim mais tempo em campo. Sim. Quando o Mbappé não estiver jogando bem ou qualquer outro jogador não estiver jogando bem, eu acho que vale a pena colocar o menino para jogar. Há uma expectativa do Endrick muito injusta, porque ele começou a fazer gol toda vez que entrava, faltando poucos minutos. Fez gol em cima da Espanha, fez gol em cima da Inglaterra. E isso aí. E todo mundo acha que ele vai fazer isso todo jogo. Todo jogo ele vai fazer um milagre de faltando 3 minutos, 5 minutos e ir lá e fazer o gol. Não é assim. Não é assim. Não é assim. É muito injusto ter essa expectativa alta nele, porém é o que se espera dele, já que ele É criou estrela. e criou essa expectativa, né? Ele mesmo criou essa expectativa porque ele mesmo conseguiu fazer gols faltando com poucos minutos em campo. Apesar de ter sido noticiado, como você falou, pela imprensa espanhola, Endrick não quer deixar o Real Madrid. Ele espera ter mais oportunidades com o Ancelotti, mas entende que é um processo natural de adaptação em um elenco estrelado. Tem muita estrela lá. É o Isso caso de mesmo. É Mbappé, muito craque em um time só. Bellingham, exatamente. E aconteceu isso também com o Vinícius Júnior, na época de Zidane. Aconteceu dele ser emprestado, cogitar ser emprestado Ser assim como cogitado isso. exatamente como o Endrick, mas espero que o Endrick não saia, que seja mais um brasileiro que se destaque, assim como o Courtois falou que quando ele viu o Vinícius Júnior, ele achava que o Vinícius Júnior seria estrela, mas Não achava que achava seria tanto. tanta estrela assim. Então, Exatamente, isso espero aí. que o Endrick brilhe lá no Real Madrid e seja mais um A hora jogador dele vai chegar. importante. Ele já supriu certas expectativas Exatamente. dos torcedores. Desculpa. Porque ele fez gol. Ele não sofreu nenhum impacto. Ele não sofreu para se adaptar. Por Exatamente. exemplo, o Mbappé sofreu para se adaptar. Todo mundo viu. Endrick ele não sofreu. Tá se adaptando o Mbappé. Ele não sofreu. Então, ele merece sim minutos em campo. E creio que ele vai conseguir, só que não Real Madrid, não em outro clube. Agora vamos de polêmica, Júlio. Polêmica no Gerou muita futebol polêmica. brasileiro, porque todos os jogadores que atuaram na Europa e vieram jogar no Brasil, todos falaram do gramado da grama sintética. E Exatamente. agora tá uma campanha nas redes sociais, não ao gramado sintético. E
vou pegar só um comentário aqui de alguns desses jogadores. Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando com o tamanho da sua representatividade no nosso esporte. Esse debate nem deveria existir. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para que o espetáculo seja garantido. Solução para o gramado ruim é simples. Tá ruim? Faça um gramado bom. Foi o caso de Gabigol, Neymar, grandes estrelas, Thiago Silva, Lucas Moura. E o que marcou bastante foi um comentário de Felipe Melo, ex-jogador, agora aposentado. Ele diz a seguinte afirmação: eu joguei durante muito tempo no sintético quando estava no Palmeiras, mas óbvio que o sintético é outro jogo. E no meu modo de pensar, atualmente prejudicial ao atleta. Eu paguei muito por isso. E ele está correto. Hoje acontece muito de ter muita lesão e aumentou mais os riscos de lesões no joelho por conta da grama sintética. Isso é um fator muito crucial no qual os jogadores não querem que aconteça hoje. Na sua carreira, né? Exatamente. E visando até os futuros craques. Há alguns estádios, Júlio, que Sim. tem o gramado sintético, é o Allianz Parques do Palmeiras, o Liga Arena do Atlético de Paraná, Newton Santos do Botafogo e no Pacaembu. E o Atlético de Minas Gerais também pretende utilizar o gramado sintético. Outro jogador que detonou o uso do gramado sintético foi o Marinho, e ele fala a seguinte afirmação: quem escolhe gramado sintético é quem nunca jogou bola, quem fica no computador, no ar-condicionado. Nós, jogadores, somos maioria porque é a gente que entra em campo. Eu vejo muita vantagem para uma equipe que tem gramado sintético, porque é a mesma coisa que jogar na altitude. Três Strongs é um clube que ele falou, mostrou aqui, joga lá no estádio deles, ganha de quase todo mundo, quando sai é outra equipe. Realmente, jogadores que jogam na altitude, eles sempre vão para ganhar, para chegar aqui no Brasil, né, não ter altitude, e eles segurar o jogo porque é diferente. Eles É uma baita afirmação do Marinho, né? Isso, É uma baita afirmação do Marinho, isso aí. Eles usam o fator crucial deles para ganhar o jogo. Dando sequência, ele fala: a maioria dos meninos que jogam muito tempo no sintético reclama: nossa, sintético é muito ruim, o joelho dói. Como eu falei, hoje aumentou mais ainda o risco de lesão no joelho, no menisco, por conta do sintético. É uma coisa que deveria ser levada em conta. Foi que nem o comentário aí que eu acabei de citar. Lá fora, eles escutam os jogadores e fazem de tudo para garantir o espetáculo. Aqui no Brasil é diferente, É muito diferente. E para vocês, será que o sintético é prejudicial para a saúde dos jogadores? É isso ou aí, é galera. melhor o gramado natural, gramado extremamente melhor para os jogadores? Comente aí, deixe nos comentários, seja participativo. E Neymar, rapaz, virou presidente. Presidente, calma, não é presidente do Brasil, não. Nem do Santos ainda. E nem do Santos. É, realmente. Ele é o novo presidente da Fúria na Kings League. Fúria que é um grande time de esportes, já teve times de Free Fire, outros esportes, e hoje entrou na Kings League, né? Uma das regras da Kings League permite que o presidente da equipe, no caso Neymar, cobre pênaltis nos jogos. Neymar é um grande batedor de pênalti. Será que ele vai ser também na Kings League? Exatamente. Lembrando que o Brasil ganhou a Copa do Mundo da Kings League, tá? Ganhou de lavada e agora temos o melhor jogador do mundo nessa competição da Kings League. Inclusive, o jogador disputamos com a Alemanha. O jogador da Alemanha ficou tirando o sarro do Brasil do 7-1 e o Brasil ganhou de 9-2 dele. Só isso. Só o cala-boca. Espero fazer essa revanche no futebol de campo. Isso aí, verdade. A gente já falou sobre isso aqui, mas vale a pena lembrar, né? Que o Brasil ganhou na Kings League de lavada, é campeão mundial nesse esporte, Kings League, e que tá ganhando muita representatividade aqui. Visibilidade também aqui no Brasil. Exatamente. E o filho do Robinho foi inscrito no Campeonato Paulista. Exatamente. A joia da base do Peixe, o garoto de 17 anos, pode ser relacionado com Pedro Caixinha para alguns jogos na Copa Paulista. Juninho tem multa rescisória de 50 milhões de euros. Só isso, 227 milhões. E contrato até abril de 2027. Ele é tratado já como uma grande promessa do Santos. Lembra muito o jogo do pai. É habilidoso como o pai, Robinho. Sim. Só que ele tem um faro de gol. Ele tem mais fome de gol. Robinho, ele era muito habilidoso, driblava muito, mas faltava o gol. Ele fazia pouco gol. Ele armava muita jogada de gols. Isso acontecia muito.
Sim, Mas o filho dele é meio como se fosse uma evolução. Tem o drible, tem a ousadia, tem a habilidade e tem o gol. e tem um gol. É. Grande promessa. E Neymar falou, assim como seu pai, Robinho, me colocou debaixo das suas asas quando eu era menor, hoje eu coloco você embaixo das minhas asas e Isso farei de aí. você um grande jogador. Foi, ele falou que ia cuidar do menino e eu acho do fato de ele subir pra ter a chance de estrear no profissional, tem muito pezinho de Neymar. Obviamente não tira o mérito do garoto, pois ele joga muita bola. Se não jogasse, não teria essa Se ter multa. oportunidade, vai virar um grande jogador. Eu do espero futebol. que dê certo no Santos. Porque tem Vai dar jogadores que comiam a bola na base e quando subiu não chegaram a dar muito certo. Sim, Mas como ele tem aí o apoio moral de Neymar e ele vai ensinar os caminhos, principalmente o mental, para não subir tanto, porque sim, nem Neymar conseguiu no seu primeiro ano de futebol profissional, ele não conseguiu ser o Neymar que todo mundo achava que ele seria. sim. Ele teve que se adaptar ao ritmo de jogo, às pancadas, porque o pessoal chega mais forte. Acho que vai ser a mesma coisa com o filho de Robinho, porque 17 anos é muito novo. Eu acho que a única pessoa que subiu para o profissional e não sofreu tanto com o tranco foi o Endrick, mas o Endrick ele é muito forte fisicamente. Exatamente. E o filho de Robinho É é maguinho. maguinho, bichinho. Não vamos falar o filho de Robinho que ele tem nome. Qual é o Exatamente. nome do garoto, Júlio? O nome do filho do Robinho é o Robson Júnior. Isso aí, Robson Júnior. É muito feio a gente ficar falando, ah, filho de Robinho, filho de Robinho, filho de Robinho. Parece que o garoto não tem nome. Ele é mais conhecido como Juninho e mais conhecido ainda como Robinho Júnior. Robinho Júnior. Ai, ferrou. Exatamente. Ficar Robinho do mesmo jeito. Agora vamos falar de um clube que foi rebaixado em 2024, no ano do centenário, o Atlético Paranaense, que em uma reunião do conselheiro, Petaglia, presidente do Atlético Paranaense, culpou Fernandinho, ídolo e cria do Atlético Paranaense, e Cuca por rebaixamento à Série B. Sobre o Fernandinho, ele disse o seguinte: o Fernandinho chegou com essa ideia de que não precisava ter concentração um dia antes dos jogos. Se eu soubesse, não teria permitido. No dia do jogo contra o Red Bull Bragantino, eles chegaram às 10 da manhã no CT. Por isso, não estão mais lá. Foram os grandes responsáveis, os velhos donos do grupo. Uma declaração forte. Exatamente. Os velhos donos do grupo. Exatamente. Isso mostra que ele não tem moral em cima dos jogadores no Atlético Paranaense, como presidente. Sim, sim, sim. Porque para ele estar falando essa afirmação, os velhos donos de grupo. Concordo com Quem é você. ele? Porque Quem é se aqui no Brasil tem o costume e a tradição de ter a concentração. Sim. Se 2, 3 dias antes dos jogos. se Se há uma decisão de não ter a concentração, deveria passar pelo presidente. Foi um acerto entre jogadores e treinador. Sim. Inclusive, Fernandinho falou em podcast, afirmou em podcast o seguinte, que não tinha necessidade de Sim. ter a concentração, com medo de que os jogadores fossem aprontar fora da concentração, que os jogadores tinham que ter a responsabilidade de se manterem em casa bem saudáveis E focados. e focados nos seus devidos jogos. E aí o Cuca chegou a comentar assim: eles vão estar sobre sua responsabilidade. Você assume a responsabilidade? E o Fernandinho afirmou que sim, que eles estariam sobre a responsabilidade dele e que inclusive ele chegou a comentar com os jogadores, ó, quem vazar do acordo tá fora. E quem acabou saindo foi ele. Isso mostra que ele não tem peito firme em cima do clube. Sobre Cuca, ele disse a seguinte afirmação: nós erramos muito. O principal erro foi a contratação do Cuca. Ele estava manchado pela torcida do Corinthians por aquele episódio que teve no começo da vida. Nos contorcemos para recuperá-lo e ele nos deixou. Ele queria o Dudu, o Gabigol, com que condições? Falava nas entrevistas que queria contratações, pediu demissão e foi embora. Já o Cuca rebateu Petaglia e disse a seguinte frase: o erro foi não ter me ouvido. São duas afirmações fortes, mas eu acho que faltou compreensão e diálogo. E mais peito firme do presidente. Sim, também. Porque é função do treinador falar, ó, o time tá ruim, precisa Sim. de reforços. Como também é função do clube contratar jogadores
Ah, beleza, pode ser que não contratou os jogadores que o treinador queria, mas pelo menos dê opção Sim, pro treinador, porque o que ele tem não está sendo suficiente, contrata mais opções. Ah, não foi o que você queria, foi o que deu para contratar. sim, Mas tem aqui opções de peças para você utilizar. exatamente. Ponto. Faltou foi compreensão, diálogo. Acho que ocorreu mais foi batalha de ego aí, Sim, sim. né? Não vou fazer o que você quer, não sei o que. E Tá, 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 ocasionou tá. o rebaixamento no ano do E, centenário. e quem saiu A prejudicado torcida foi a torcida e o e o, clube. e o clube, né? Infelizmente. Exatamente. Rapaz, e o Zenit tá tentando a contratação de meios-campistas do futebol brasileiro. Enviou proposta. Flamengo que se cuide. Exatamente. Mas já foi dito que Gerson não sai do Flamengo por enquanto. Agora. Até o Felipe Luiz falou que ele não quer sair. Exatamente. Ele quer jogar o Super Mundial. O Zenit fez propostas para Gerson, como você mesmo já falou. E o Flamengo recusou, deixou claro para o Marcão, seu pai, empresário do jogador, que não vai negociar o jogador agora, por enquanto, né, por conta do Super Mundial. Também enviou propostas para Matheus Pereira, do Cruzeiro. Tem o ok do Cruzeiro, só falta o ok do jogador para ele ir para o clube russo. E também enviou uma proposta para o argentino Rodrigo Garro, do Corinthians. É, e o Corinthians, consequentemente, recusou a proposta de 25 milhões de euros, na casa de 149 milhões, né, do Zenit da Rússia. Eles estão buscando jogadores aqui no Brasil. Levou o Wendel, levou o Matuan, levou também o Claudinho, o Arthur, e jogadores que voltaram. O Arthur voltou pro Botafogo, o Claudinho foi lá pro Catar. Vale lembrar, Júlio, que quando começou a guerra lá, Jogadores voltaram os jogadores votaram. Então, os jogadores ainda têm receio de voltar de para lá. voltar para lá por causa disso. Sim, foi o caso até mesmo do Alan Patrick. O Alan Patrick estava eh, no, no Shakhtar Donetsk e voltou para o Internacional por empréstimo e hoje é um ídolo do Internacional. Sim. É uma situação complicada, porque por mais que vá assim, vale dinheiro, muito dinheiro, mas a situação da guerra lá, você coloca a sua vida em Sim. risco, né? Vai que sua cidade seja bombardeada aí. Não sei como é Fica que um tá. medo, né? Fica um Fico com medo. medo. Não sei como é que tá a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia agora. E nem é Há, muito bom a gente opinar, é, porque há, assim, possíveis conversas de acabar com a guerra, de fazer acordo, mas aí é uma conversa política que não é o foco do não nosso cabe a programa. nós. E saiu o resultado Da treta, da confusão, do empurra, empurra, do deita boa, do arranhado. box. O resultado do julgamento do Eu quero TJD. saber quem vai pagar o dente. Ave Maria. Ele já tava já fazendo festa, tá? Já Depois, tava dando. mas já tava com dente Já já. tava com. Oxi, quem tem dinheiro é outra É coisa, isso pai. mesmo. Saiu o resultado do julgamento do TJD do RJ Rio de Janeiro pela confusão entre Flamengo e Botafogo. Resultado 1 a 0 Flamengo. Ficou o seguinte resultado. O Cleiton, zagueiro do Flamengo, pegou 4 jogos de suspensão por dar um murro em Alexandre Barbosa e arrancar o seu E arrancar o dentinho. dentinho. Exatamente. O Gerson foi absolvido. Isso é muito bom. Não, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Ah, o Gerson foi absolvido. Isso é bom porque o Gerson não estava envolvido na briga, ele foi separar e acabou sendo expulso. Sim. E o bom é Tentou que ajudar e acabou levando a pior. em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher sim. Vá. Vamos lá. O Alexandre Barbosa, do Botafogo, foi suspenso por 2 jogos de suspensões. Eu acho que isso não deveria caber mais 2, assim como o Cleiton. Ele que começou a confusão, então 4 seria bom também, mas só foi 2. E o Alex Telles pegou 2 jogos de suspensão também pela confusão. Lembrando aqui, galera, que a gente brinca, faz zoação, mas violência dentro do jogo de futebol Não tem vez. não tem vez. Isso aí. E rapaz, e o fracasso do Botafogo pra achar um treinador? Pois é. O Botafogo tava com tudo certo para contratar Tá o difícil. Vasco Matos. O Botafogo, Vasco Matos. lembrando que Nome nome de rival, é, Vasco. e lembrando que o Botafogo foi o campeão do ano passado. Exatamente. Foi o campeão do ano passado e tá com a dificuldade pra achar um treinador. Entrevistou o André Jardine no América do México. Entrevistou o Tite também. Tava tudo certo, encaminhado com o Vasco Matos. Porém, ele renovou com o seu clube,
né? E não vem mais para o Vasco continua buscando um treinador, tá com um interino aí. Quem vai da vir é Sapa. Guardiola, pô. Guardiola que tá sofrendo lá com o Será? City vai vir pra cá. Será? Ele vai dizer, cansei de sofrer, vou viver. Será? Que nem o Memphis Depay tava sofrendo. Você viu a declaração dele dizendo que ele se reencontrou aqui e que o Brasil está curando as cicatrizes dele. Vai ser a mesma coisa com o Guardiola. Será? O bichinho tá sofrendo, viu? Tá É sofrendo isso. muito. Mas enfim, espero que o Botafogo consiga achar um treinador e que consiga aí voltar bem para os jogos. Afinal, é um clube que tem tradição, tem história e foi campeão do ano passado. Exatamente. No- A notícia não para de chegar aqui. Estamos atenados às informações. Primeira notícia quente do dia: Fluminense pode virar SAF, Exatamente. O Fluminense tem né? tudo para se virar SAF Tem e tudo para virar virar SAF. e vender 50%. A proposta de uma SAF no Fluminense será apresentada muito em breve ao conselho do clube. O tricolor vai vender o controle de 51% da sua SAF para um fundo. O BTG está estruturando o processo de venda, mas o fundo será administrado pela Prisma Capital, uma gestora independente de um investimento alternativo. Tendo projeto e investimento vale a pena. E você, torcedor do Fluminense, e você que não é torcedor do Fluminense, Amantes do futebol. amante do futebol, quer comentar, quer opinar? Deixa sua opinião aí nos comentários. E vai sobrar só o Flamengo sem SAF. O Vasco é SAF, Botafogo é SAF, Fluminense pode ser SAF. Mas o agora. Flamengo tá muito bem como tá. Espero que não vire SAF. É um time competitivo, é um time que tá aí para disputar campeonatos, então acho que não vale a pena pro Flamengo. Assim espero. SAF é para time que infelizmente tá sem dinheiro e precisa se reerguer. Isso. Nós falamos da Kings League, que Neymar virou presidente de um time da Kings League. Mas Brasil, como nós comentamos, o Brasil ele é campeão mundial de Kings League. Venceu a Copa do Mundo. E tem uma notícia aqui que um jogador da Kings League Da vai jogar brasileira da seleção brasileira da Kings League pode jogar no no Santos. É o caso de Kelvin, que foi um dos melhores do mundo na Kings League. O Gaules acaba de revelar que Neymar está em conversas para levar Kelvin Oliveira, craque da Kings League, para o futebol profissional do Santos. As conversas estão em andamento entre Santos, Neymar, Gaules, Kelvin e a G3X FC, clube do jogador na Kings League. K9, mais conhecido como K9, o Kelvin, tem o sonho de jogar com Neymar, mas ainda está pensativo, pois já se machucou muito com falsas promessas no mundo do futebol. Segundo Gaules, a decisão será tomada nos próximos dias. Bom, se ele se machucou muito, eu entendo, mas, velho, é Neymar. É o dedo do pai. Ligou. É o dedo de Neymar. E outra, tudo que o Neymar pai faz dá certo, é incrível. Você pode não gostar dele, mas tudo que ele faz no futebol, de certa forma, dá certo. O cara tem um olho bom para negócio. E Exatamente. se ele se machucou muito, é que nem Memphis Depay, falando que o futebol brasileiro tá curando as cicatrizes dele. Vai que nessa nova chance ele cura as dele, né? Eu acho que vale a pena sim ele apostar, porque antes ele não tinha o apoio de Neymar. Agora ele tem. Exatamente. E falando do Santos, reforços estão chegando, não é isso, Júlio? Exatamente. O volante Thiago Maia, que estava no Internacional, está com acerto com o Santos. E também o cria e atacante David Washington, que estava no Chelsea, chega como reforço por empréstimos ao Santos. Isso A informação aí. foi confirmada por Marcelo Teixeira, presidente do Peixe. Bom, é o efeito Neymar no clube. Ele pode não estar jogando 100%, mas recursos e reforços estão chegando e isso é bom para o Para Peixe. você, como torcedor, é bom esses reforços? Com certeza, é melhor do que nada. Perfeito. Apesar das sequências ruins e resultados ruins e por acabar perdendo para a Ponte Preta no último dia 19, a diretoria do São Paulo não pensa em demitir o argentino Zubeldia. O trabalho do treinador argentino segue normalmente no clube paulista. Então ele continua como treinador e à frente do clube paulista. Matheus? Quebra a tradição de acabar demitindo o treinador quando perde alguns No jogos, começo né? de temporada principalmente. Isso aí. Tá quebrando a tradição. Eu espero assim que o São Paulo consiga criar uma expectativa mais longa para os treinadores. Sim. Isso pode ser perigoso, mas tem que acabar com essa cultura de perder 3 jogos e demitir treinador. E o São Paulo que tá com confusão aí. Não de que seja atraso. o caso do São Paulo, né? Não tô dizendo que São Paulo perdeu 3 jogos e vai demitir o jogador Pois é. ou o treinador. O São É Paulo... só um Exatamente. E o São Paulo que tá... comentário.
O São Paulo que tá com a dívida com os jogadores de salários atrasados e também teve um impasse ali com o Grêmio sobre a transferência de Ferreirinha. O Grêmio segurou a dívida do São Paulo por Ferreirinha porque tinha interesse em Arboleda, zagueiro do Clube Paulista, e queria usar o dinheiro para abater na contratação. Como não conseguiu contratar o zagueiro, o Clube Gaúcho agora vai cobrar cerca de 8,5 milhões de São Paulo na CNRD da CBF. Reportagem de André Reina. O Dupla Chamada vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. Siga a gente também no nosso Insta. @dupla chamada. Isso aí, galera. TikTok, @dupla chamada 1. Isso aí, galera. Acontece. Deixa assim mesmo. E até a próxima. Valeu. Tamo junto.